Fala rapaziada, tudo bem? Bora falar do novo reforço do Dragão. Bora entender quem é e como atua o Danielzinho. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Danielzinho é um meia de 28 anos, revelado nas categorias de base do Fluminense. Mas na equipe principal ele demorou a se firmar, não teve tantas oportunidades assim. Por conta disso acumulou empréstimos, principalmente ao Oeste, cerca de 2, 3 empréstimos ao Oeste, e também ao Botafogo de Ribeirão Preto. Quando retornou ao Flu de empréstimo em 2019, teve uma boa temporada, de várias partidas na equipe titular. Foi uma temporada de 10 assistências para o Danielzinho, conseguiu se destacar naquele ano. Só que fez com que ele saísse da equipe, né? Ele foi contratado pela Bahia no ano seguinte, em 2020. Pela equipe baiana, foram 3 temporadas. A primeira em 2020, uma campanha de meio de tabela no Campeonato Brasileiro. De 2021, foi rebaixado com o Bahia para a Série B. E 2022 fez parte da campanha de acesso novamente à elite do futebol brasileiro. Apesar dessa oscilação a nível coletivo, o Danielzinho se destacou individualmente nessas 3 temporadas pela equipe baiana. Não à toa, inclusive, foi bicampeão baiano e campeão da Copa do Nordeste em 2021. Construiu uma história muito bonita, foi capitão por lá, né? Não vou dizer que ele se tornou um ídolo do Bahia, mas conseguiu marcar, mesmo que breve, um pouquinho aí da sua história lá na equipe. Só que virou o ano para 2023 e o Bahia se tornou SAF, né, do Grupo City, como praticamente todo mundo sabe. E aí os investimentos da equipe acabaram mudando, né? Inclusive veio o Cauli para a posição do Danielzinho, ele acabou perdendo espaço. Hoje o Cauli é um dos principais meias do futebol brasileiro. Enfim, e aí a falta de oportunidades, né, ainda com o Renato Paiva no início da temporada do ano passado, ele já não vinha sendo peça indiscutível da equipe, fez com que ele saísse, né, foi novamente pro Fluminense. Só que no Flu, apesar de fazer parte do elenco que foi campeão da Copa Libertadores, ele não teve tantas oportunidades assim, em muitos momentos na equipe reserva, quando o Flu estava mais ligado de fato na Libertadores, e utilizava uma equipe alternativa, né, no Campeonato Brasileiro. Aí o Danielzinho entrava, recebia oportunidades, em alguns momentos como titular, mas assim, nunca foi depois que ele retornou ao Flu, nunca foi uma peça indiscutível, enfim. Não conseguiu ter o bom momento na temporada passada, o que ele teve principalmente no Bahia, que eu particularmente considero o melhor momento da carreira do jogador. Por origem, né, desde as categorias de base, ele é um 10, tá? Ele é um meia, um articulador à frente dos 2 volantes e atrás do centroavante. Naturalmente, a maior parte das suas partidas como jogador profissional foi atuando nessa posição. Só que assim, em alguns momentos, inclusive no Fluminense, no Oeste também, quando ele atuou emprestado, ele fez uma função de segundo volante, né? E faz muito sentido, já vou falar um pouco mais pra frente quando estiver comentando sobre as características do atleta. Um segundo volante ao lado de um outro volante, atrás de um meia, enfim, já fez essa função. E também atuou aberto, seja pelo lado esquerdo, mas principalmente pelo lado direito, naturalmente, não com a responsabilidade de força física, de jogada de 1 contra 1, de mano a mano, de drible com finalização, mas de um falso ponta, né, fechando um pouquinho por dentro, mas fazendo esse movimento de sair de fora para ir para dentro do campo. O mapa de calor do atleta nas 3 temporadas pelo Bahia comprova exatamente isso. Como tá muito povoado todas essas regiões do meio campo, né? Lado direito, lado esquerdo, mais centralizado, um pouco mais recuado como um volante. Então é esse atleta que tem de fato essa capacidade, consegue entregar essas valências, principalmente em quase todas as posições do meio para frente, né? Talvez só como um primeiro volante, assim, acho que não é o cenário ideal para ele. Eu separei alguns números ainda, pelo bom momento que ele teve no Bahia. Queria que você prestasse muito bem atenção, não só na quantidade de gols marcados, na quantidade de assistências, mas também na taxa de drible certo que ele teve nessas 3 temporadas, o acerto no passe, o acerto na bola longa, passes decisivos. Então o Danielzinho é realmente esse jogador, tem muito bom passe e conseguiu
desempenhar o seu melhor futebol lá na equipe baiana. Por característica, né, eu vejo o Danielzinho como um atleta franzino fisicamente, mas muito ágil, tá? Então tem bom passe, tem uma boa finalização, consegue ter um drible curto, bem rápido, né? Consegue sair para os dois lados, para o lado esquerdo, para o lado direito. Eu acho particularmente um atleta muito técnico. Eu gosto do futebol do Danielzinho. Só que assim, algumas coisas que eu particularmente não pego no pé diretamente do atleta, mas acho que se ele tivesse isso, poderia atingir um patamar maior na sua carreira. Que era assim, é um atleta que não pisa na área, né, velho? Então falta aquele chance, sabe? Por exemplo, o Rafael Veiga é um jogador que pisa muito na área, que tá sempre marcando gols, tá sempre dando assistência, que tá sempre finalizando, e isso o torna um protagonista de fato. Só para fazer um comparativo, tá? Com outro atleta aqui do futebol brasileiro. E o Danielzinho não é esse cara, eu sinto falta disso no seu jogo, né? Então você faz uma tabela e entra na área com condução para finalizar. Sinto que falta essa chegada na área, sinto que no bom sentido, com a bola nos pés, falta o Danielzinho ser mais agressivo. E aí, se lembra que eu citei que faz muito sentido ele atuar como um segundo volante? Porque assim, o Danielzinho, ele tem capacidade para jogar muito fora do bloco de marcação, né? Então, quase sempre atrás da linha da bola, de frente para o jogo, quando ele atua em espaço um pouco mais congestionado entre as linhas de marcação do adversário e para receber de costas, ele consegue jogar, ele também tem essa capacidade pela agilidade que ele tem e por ele conseguir sair para os dois lados. Mas acho que o jogo dele não é potencializado com isso. É de fato quando ele recebe de frente, aí sim ele organiza a equipe, porque tem muito bom passe, tem muita uma capacidade de visão de jogo, enfim, muito grande. E aí dá para extrair o melhor do jogador. Então, assim, apesar de ser muito técnico, apesar de elogiar algumas coisas, algumas capacidades no seu jogo, eu sinto que falta isso. Eu sinto que falta ser mais agressivo, que falta assumir um protagonismo, né? Não dá você só ter um meia que, porra, muita qualidade, mas ele toca pra lá e fica no lugar. Aí ele vira o jogo e permanece. Não, vira e entra na área para finalizar, para receber o cruzamento. Não sei se é pela questão física dele, enfim. Mas sinto um pouco de falta no seu jogo. Mas é muito bom jogador, cara. É muito refinado tecnicamente. Agora, a minha dúvida é referente ao contexto do Atlético Goianiense. Porque assim, se a gente for analisar o modelo de jogo do Jair Ventura, é um modelo de jogo mais reativo, né? De marcar no seu campo para explorar as transições, para explorar os contra-ataques. Acho que não é segredo para ninguém, né? E assim, pelo elenco do Dragão, eu imagino, aliado também ao modelo de jogo do Jair Ventura, que o Atlético vai ter menos a bola em comparação com a maioria dos adversários na Série A do Brasileirão desse ano. Então eu não sei qual responsabilidade, qual função o Danielzinho deve ter. Será que ele chega para ser titular? É uma dúvida. Não sei. Se o Atlético, a maior parte das partidas, ficar sem bola para fechar, tirar o espaço do adversário para explorar a transição, não sei se é o cenário ideal para o Danielzinho atuar. Tanto que a contratação do Rony, para ser um volante de pegada de marcação, principalmente para fazer uma dupla com o Baralhas, é pensando muito nisso, né? E o Danielzinho é diferente, é um meia, é um articulador, mais técnico. Então não sei, cara, não sei como é que ele pode se encaixar nesse contexto. Ah, Vini, você disse que ele já atua aberto, em muitos momentos o Dragão se defende com duas linhas de 4. Beleza, cara. Só que assim, será que se você tiver menos a bola e você se defender com o Danielzinho é o cenário ideal? Aberto pelo lado direito, por exemplo? Ou se você tem um extremo de muita força física, de muito arranque, para explorar os contra-ataques, não seria um cenário ideal? Então assim, é difícil opinar, eu não sei, não sei o que o Jair Ventura pensa. Não sei também se ele enxerga o Danielzinho para ser uma opção no banco de reservas, para quando o Dragão tiver pressão do resultado, tiver que propor o jogo, aí sim colocar ele para atuar, para ter essa responsabilidade. Enfim, é difícil a gente pensar com a cabeça dos outros. Mas assim, para um cenário defensivo, para um cenário de marcação, para explorar as transições, eu não sei como é que ele pode agregar. Agora, se em muitos momentos o Dragão tiver pensando em mudar a forma de atuar, né, de ter mais a posse, de propor mais o jogo, de empurrar o adversário para trás, aí acho que o Danielzinho é o cenário ideal, né? Muita gente fala, porra, jogador bom joga em qualquer lugar. Não é bem assim. Também confundem jogador bom com um jogador refinado tecnicamente. Uma coisa não necessariamente está ligada à outra, né? Então, futebol não se resume apenas à qualidade técnica, né? Então a gente tem que avaliar tudo, enfim. E o
os nossos conteúdos, os nossos vídeos são baseados nisso. Não sei como ele pode se encaixar, mas saiba que é um 10, é um meia, talvez uma posição com essa característica aqui. O Dragão talvez não tenha no elenco, né? O Shailon é um meia, mas o Shailon em muitos momentos pode atuar aberto, já atuou inclusive como um ala, né? Então é um pouco diferente. Enfim, mas é bom jogador. Eu acho um atleta bem refinado tecnicamente e bastante ágil. Concorda comigo? Mande nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.